Fala, meditadores, tudo bem com vocês? Nadia aqui, passando para a gente conversar um pouquinho hoje sobre procrastinação. E quem não procrastina nessa vida, todo mundo procrastina aí em alguma coisa, alguma coisinha assim. Procrastina porque é uma forma do nosso cérebro não gastar energia, não pensar demais em estratégias, em fazer algo que às vezes é desconhecido. E é super natural que isso aconteça. E a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer para parar de procrastinar? E você procrastina pensando em como parar de procrastinar. E é bem isso mesmo que a gente vive na nossa vida real, é assim que acontece. E aí eu queria já começar perguntando o que é procrastinação para você. Tipo, em que você procrastina? Em que na sua vida você queria parar de procrastinar? Eu, Ana, penso, né, que procrastinação é quando você vai deixando as coisas aí, ó, para depois e vai empurrando com a barriga, deixando para fazer uma outra hora. Às vezes são coisas simples, né, que a gente vai deixando para fazer depois, mas também tem coisas complexas, quando é difícil demais, a gente vai deixando para fazer depois. Eu, Ana, quando tenho alguma coisa importante para fazer, ou quando eu tenho que fazer algo que eu ainda não tenho um hábito de fazer, ou que não é tão fácil, eu preciso ali me esforçar para fazer mesmo, eu começo a arrumar alguma coisa na minha casa para eu poder organizar. Então, se a minha casa estiver extremamente impecável, pode saber que eu tenho algo muito importante para fazer, porque eu já arrumei a casa inteira, já fiz tudo, e tem gente que faz isso, eu faço isso. Então eu começo a arrumar uma coisa ou outra ali, e quando eu vejo, eu já, o tempo tá passando e eu tô fazendo um monte de coisa e, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer. Então a gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Nas coisas mais difíceis, mas também nas coisas simples também a gente faz isso. A procrastinação, ela tá muito ligada ali à nossa indisposição de fazer alguma coisa diferente, que a gente não tem muito conhecimento, ou talvez a gente não tenha entendimento prático de como que aquilo é, e muitas vezes o medo da mudança ou de tudo que aquilo que a gente começar a fazer vai causar, da gente ter que fazer outras coisas, porque quando você começa a fazer uma coisa, vem outra coisa, e quando você vê, você tá mudando a sua rotina, o seu hábito. Então o medo desse desconhecido faz com que a gente procrastine. Por trás da procrastinação tem algum medo envolvido. Medo de falhar, ou medo de se sentir envergonhado por alguma coisa que você está fazendo, medo de julgamento, ou de não ser reconhecido pelo aquilo que você está se esforçando para fazer, que não é fácil de fazer, ou medo de perder tempo, de não adiantar nada ter feito aquilo, se esforçado, e aí você ter que voltar a estaca zero. Então, o medo das coisas incertas faz com que você procrastine, tem alguma coisa ali envolvida. Quando você procrastina, você tem uma recompensa imediata. Sabe qual é? É você não gastar energia, não se esforçar com algo que você não conhece, ou que você precisa pensar muito para fazer, ou gastar tempo para fazer, ou é difícil para fazer, com algo que você nem sabe se vai ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Então a gente tem a mania de fugir do que nos dá medo, incerteza e dúvida. É natural do ser humano fazer isso. E a gente procrastina exatamente por essas três coisas. Você tem medo de não dar certo, de falhar, de ser julgado, você tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, você tem dúvidas sobre como fazer aquele processo, como que eu vou realizar essa atividade, essa tarefa, e aí você não age. E aí você fica, meu Deus, vou enrolando, até a hora que não dá mais para enrolar. Nosso cérebro, ele é extremamente inteligente. Ele não vai querer que você gaste energia com alguma coisa difícil de fazer, com alguma coisa nova, com alguma coisa que você precisa pensar, agir ali, que é desconhecido para você. Ele não quer isso, ele quer economizar energia para você sobreviver. É isso que o nosso cérebro ele faz. Quando você tem que se mover para fazer algo diferente, pode observar que se você não tem certeza de como fazer aquilo que você tem que fazer, você vai se sentir estressado, com sensação de culpa por não se mover, não fazer, estar paralisado. Você vai ter perda de produtividade, vai sentir vergonha de estar no mesmo lugar, de não fazer o que você tem que fazer. E isso é extremamente natural que aconteça com a gente. Procrastinar, ele tira a nossa energia, a nossa motivação. E é por isso que eu devo me esforçar e enfrentar ela.
Enfrentar, eu preciso levantar, dar o primeiro passo. Então, quando eu percebo que eu tô procrastinando em alguma coisa, o tempo tá passando e eu não estou me movendo, eu preciso dar o primeiro passo para levantar e começar. É um passo de cada vez. Um passo é maior que nenhum passo. Então é melhor você começar ali, mesmo que pouquinho, e depois você vai aumentando. Tem gente que fala, eu queria tanto escrever um livro, mas eu não consigo escrever um livro. Uma frase, uma palavra aí no Word, no papel, já é melhor do que nada. Então fazer alguma coisa vai fazer com que você se motive para ter ali o empurrãozinho para começar e realizar aquela tarefa. Vai vir as dificuldades no processo? Com certeza vai vir as dificuldades no processo, mas aí você vai enfrentando uma de cada vez. Você não pode parar e já pensar, nossa, já vai ser muito difícil logo no começo, vou passar por isso, passar por aquilo, e vai ter que ver. Quando eu comecei a empreender, eu percebi muito isso, que nossa, era uma atividade que eu tinha que fazer a outra, que tinha que fazer outra, que me levava a outra, e quando eu vi eu tava com tanta coisa pra fazer que eu não conseguia fazer, ia deixando uma pra cá, fazendo a outra, e eu comecei a me perder no processo, até que eu comecei a paralisar, porque era tanta coisa pra eu fazer sozinha, e eu não tinha tanto conhecimento assim pra fazer aquilo, e aí eu fui começando a ter essa sensação de procrastinação. Isso é natural, acontece com todas as pessoas, por isso que é importante você dar um passo de cada vez, fazer uma coisinha de cada vez, que aí você vai melhorando isso no seu processo. Existe um loop muito negativo de você procrastinar. Porque pensa comigo, primeira coisa que você vai acontecer é, você vai ver aquela tarefa ou aquela atividade que você tem que fazer e vai achar ela chata demais ou difícil demais. Quando uma atividade é muito fácil, tipo, é muito, nossa, é só eu fazer isso, e aí você, tipo, por mais que dê um trabalhinho ali, mas ela é chata de fazer, você vai tender a procrastinar. Então, quando você faz isso, é o primeiro passo para você começar a entrar nesse loop de procrastinação. Aí, depois disso, a segunda coisa que acontece é você ter dificuldade de perceber a importância de fazer agora a tarefa e aí você começa a arrumar 1000 desculpas para fazer uma outra tarefa e vai colocando tarefas na frente. A terceira coisa que acontece é você começar a sentir que não dá tempo. Você tá ali na gestão do seu tempo, não tá conseguindo encaixar as coisas dentro da sua rotina para você ir fazendo. É muito difícil de fazer isso, porque eu vou gastar muito tempo para fazer isso. Ou então é muito chato fazer essa atividade, porque eu vou ter que perder tempo para fazer isso. E aí você começa a sentir nessa má gestão do seu tempo. Depois disso, vem uma sensação de não ter controle da situação. O que acontece aqui? Muita gente começa a travar. Chega um momento em que você começa a travar. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer isso. Depois você começa a dar prioridade para um monte de coisas urgentes. E aí vai entrando coisas urgentes na frente, que eu tenho que resolver isso agora, eu tenho que resolver aquilo agora, e aí não dá para parar, não dá para começar, não dá para terminar essa atividade. Aí sua energia e sua disposição para fazer aquela atividade, ela cai. Você fica desmotivado para terminar aquilo ali. Aí depois disso, sabe o que vem? Autocrítica. Você começa a se criticar ali, ó, fala, nossa, mas eu não consigo terminar, eu não tenho disciplina, eu procrastino demais. Você começa aquela autocrítica com você mesmo, e aí que você não faz. Que você começa a sentir pouco capaz de fazer aquela tarefa e o tempo passa. A procrastinação pode estar ligada aí com duas coisas. Primeiro, poupar energia para momentos aí de perigo, quando você precisar, o seu cérebro quer garantir a sobrevivência dele. E o segundo é o seu ambiente, as pessoas que você convive, como elas são. Se você convive com um grupo de pessoas que faz as coisas, que tá sempre na ação, que não pensa em deixar para depois, e se você vive num ambiente assim, provavelmente você vai começar a ter esse tipo de comportamento. Agora, se você vive num ambiente onde as pessoas ficam reclamando, não, vou fazer isso não, isso aqui é inútil, fazer isso aqui, não sei o que, vai jogando um pro outro, e não, sabe, aquele ambiente assim ruim, que as pessoas não agem, é tudo um encostando no outro. Então, se você vive nesse ambiente, provavelmente você vai começar a ter algumas características desse ambiente.
estilo de vida, como que você leva o seu estilo de vida, se é essa preguiça quando você chega e aí você tem que ler um livro, você quer ler aquele livro, o livro é legal, você comprou o livro, viu um monte de gente falando do livro, mas aí você chega e faz o quê? Já senta no sofá e vai assistir televisão, filme, novela, Big Brother, e aí você vai deixando o tempo passar e passou uma semana e você não leu nenhuma página daquele livro, né? Eu, Ana, quando eu quero ler um livro, primeiro que eu tiro um tempinho assim, sei lá, tipo 10 minutos. Tenho muita coisa pra fazer no dia, mas eu vou tirar 10 minutinhos ali do meu horário de almoço pra ler o que eu tenho que ler. Daí eu começo a ler. Mas aí quando eu faço isso à noite, geralmente me dá sono. Então quando eu vou fazer uma leitura à noite, eu pego o livro e aí eu fico em pé, eu leio em pé. E aí eu já sempre tenho comigo um marca-texto, uma caneta pra, tipo, já ir comentando alguma coisa no livro, porque isso faz com que eu fixe muito mais. Mas aí você precisa ter a atitude de, não, vou parar aqui 10 minutos e depois eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, né? Eu assistindo televisão, enfim, o que você quer fazer. Mas tenha na sua mente que você precisa dar o primeiro passo. Eu preciso falar, não, eu vou fazer sim, ter iniciativa e acabativa. Se eu só começo uma coisa e nunca termino, o meu cérebro ele tá sendo treinado a nunca terminar aquilo, nunca ter acabativa. É a mesma coisa de você ficar colocando soneca lá no seu despertador, porque você tem que acordar todo dia em tal hora para estar no seu trabalho em tal hora, mas você fica apertando o soneca, e aí você vai treinando o seu cérebro a procrastinar. Não, agora eu acordo. Não, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Aí quando você acorda, você já tá exausto, porque você ficou dormindo, acordando. Isso é horrível pro seu corpo, pro seu cérebro. E também os seus padrões de comportamento vão ditar aí, como eu disse, da procrastinação e ficar apertando a soneca. Os seus padrões de comportamento, de pensamento aí, pode fazer parte desse ambiente que deixa você mais procrastinador ou menos procrastinador. Aí eu fico sempre na sensação de que eu tô sempre no futuro e eu não tô nunca no presente fazendo. Ah não, depois eu faço, agora eu faço. E fazendo isso, de procrastinar, como que a gente pode viver novas experiências? Conhecer novos patamares, ter mais conhecimento prático das coisas, porque eu não ponho a mão na massa para fazer, para tentar e errar e depois tentar de novo até acertar. E como que eu vou ter mais experiência, né, para ser reconhecido ali no que eu tô fazendo, ser mais valorizado pelos meus resultados. Se eu sempre faço tudo igual, eu nunca vou ter diferentes resultados. Eu vou estar sempre ali na mesma situação, no mesmo cargo, na mesma empresa, com o mesmo salário, enfim. O que te incomoda em procrastinar é você precisa pensar nisso e criar pequenas estratégiazinhas no seu dia a dia para você ir caminhando pro rumo que você quer. Para mim, é muito trabalhoso eu gastar os meus finais de semana para produzir conteúdo, por exemplo. E eu falei durante 3 anos que eu iria fazer um canal no YouTube. E eu não fazia. Se eu tivesse criado esse canal há 3 anos atrás, provavelmente eu já teria alcançado alguns outros meus objetivos que eu ainda tenho pro meu futuro, né? E eu só aprendi com a minha procrastinação que o tempo passa e não dá para trazer ele de volta. E ele passa. E quando você menos espera, fazendo ou não fazendo, você já vai estar aí perdido tantas oportunidades na sua vida que você não começou lá atrás, e aí você começa até a sentir mais desmotivado por não ter conseguido e por estar na mesma situação até hoje. Por isso que a procrastinação, ela deixa a gente em um padrão de comportamentos que a gente não quer ter isso na nossa vida. E se você não mudar, não quebrar esse padrão, esse loop na sua vida, você vai em tempos perceber que você está passando pela mesma coisa outra vez, em outra situação, ou em outra situação parecida, ou no trabalho, ou no seu relacionamento. Enfim, vai virando um loop que fica mais difícil a cada dia de mudar aí para uma realidade diferente. Sabe qual que é
a maior mentira que você já se contou nos últimos tempos? Se eu tivesse mais tempo, eu faria tal coisa. Eu tava participando de uma reunião no Zoom e aí uma moça foi e comentou que ela tava muito estressada com ela mesma porque ela falava pra ela, se eu tivesse tempo eu ia fazer tais coisas porque são coisas que eu gosto. E agora que ela tem tempo aí por conta da quarentena, né, do coronavírus, ela falou que ela não faz o que ela queria fazer, ela não lê mais do tanto que ela falava que, nossa, se eu tivesse tempo eu ia ler, eu não cozinhava. Então ela falava, se eu tivesse tempo eu ia cozinhar as coisas que eu quero cozinhar. Então, tipo, ela ficava falando, jogando pro futuro dela, que se ela tivesse tempo, ela iria fazer. E agora que ela tem tempo, ela não faz. E nem é porque ela não tem os recursos para fazer, ela tem os recursos para fazer. Mas é porque você fica se contando que se eu tivesse tempo, eu faria tal coisa. Aí quando você tem tempo, você não age para fazer aquilo que você gostaria de fazer, que daria benefícios para você mesmo. Ou seja, não é o tempo que falta para ela, não é o tempo que falta para mim, não é o tempo que falta para você. O que falta então pra gente fazer o que a gente quer fazer? Parar de procrastinar e agir. O que falta? Eu já pedi demissão uma vez para eu poder empreender, né? Eu já fiz 2 vezes, mas a primeira vez não deu muito certo não. E eu pedi demissão porque eu falei, eu vou vender maquiagem e o meu objetivo vai ser diretora dessa marca, então eu vou juntar o pessoal, vou vender, e aí eu ia vender para meus vizinhos, aí eu vendia maquiagem, tudo, gostava ali daquilo que eu fazia, mas aí eu fui escutando um monte de não. O pessoal falava assim, eu não tenho dinheiro, você me vende fiado, e aí eu fui vendendo fiado, e eu fui levando cano, e aí eu não gostava assim de ter que cobrar as pessoas, porque aquilo me desanimava tanto, de ter o desgaste de ir lá e falar, e aí, vai me pagar não? E aquilo era tão ruim pra mim, e aí eu comecei a procrastinar em fazer as vendas, em sair de casa, fui desanimando, e aí até que eu desisti total de fazer isso, de vender isso assim, em 1 mês. Em 1 mês eu já desisti, desanimei, comecei a procrastinar. E aí eu comecei a ver esse padrão se repetindo diversas vezes na minha vida. Sempre que alguma coisa começava a ficar difícil, eu já queria desistir, começava a procrastinar. Então eu vou fazer depois, ou depois eu vejo como é que eu faço isso, não, eu vou fazer, e aí eu ficava enrolando até que a situação ficasse insustentável, e aí eu saía fora, para não ter que fazer aquilo, para não ter que passar por aquilo, para não ter que entregar aquele resultado, e eu comecei a perceber esse padrão, só que isso me fez mal, eu nunca via o meu valor nas coisas que eu produzia, a minha capacidade de fazer as coisas, de ser reconhecido, até que eu descobri uma coisa que me fez muito sentido na vida, que foi a meditação. E aí eu falei, posso ensinar isso para as pessoas, né? Vou ensinar esse negócio aí. E aí eu comecei a ensinar na empresa que eu trabalhava e aquilo foi me motivando porque eu fazia algo que eu gostava e sentia prazer naquilo, tinha um reconhecimento das pessoas. E às vezes eu tava muito cansada, com muita demanda e eu não queria ensinar meditação para as pessoas lá do meu trabalho. Mas aí as pessoas iam até minha mesa e falavam assim, Ana, a gente veio aqui e tal, porque toda terça-feira, 10h30 da manhã, a gente fazia 30 minutos de meditação, né? E o pessoal ia lá na minha mesa e falava assim, Ana, a gente chegou, vamos começar e tal. E eu fui aprendendo que aquilo me fazia sentir bem quando eu realizava. Depois que eu terminava de fazer a meditação com o pessoal, eu me sentia tão bem com aquilo, que era uma sensação assim de tarefa cumprida, e aí eu comecei a perceber o quanto era importante a motivação e o envolvimento das pessoas para eu parar de procrastinar. Era a minha arma, virou a minha arma contra a procrastinação. Envolver as pessoas e me motivar para fazer aquilo. E aí hoje eu aplico isso em praticamente tudo na minha vida. Eu tenho que gravar conteúdos para as redes sociais porque eu me comprometi com as pessoas em levar conteúdo, em ensinar meditação. E também, o mais importante, eu envolvi o meu esposo
nisso de criar conteúdo, de colocar vídeos no YouTube, de colocar vídeos lá no Instagram, e ele é a minha produção. Então quando eu falo produção, é ele que edita meus vídeos, ele que trabalha, ele que trabalha comigo aqui. E olha que ele trabalha muito na empresa dele. Ele tem muita demanda, ele tem muitas metas, muita loucura lá onde que ele trabalha, pois ele ainda demanda um pouco de tempo para poder estar aqui comigo me apoiando. Então, quando você envolve as pessoas, você fala, é injustiça se eu não fizer, e aí eu não posso procrastinar, eu tenho que fazer. E aí isso um vai motivando o outro, um vai crescendo com o outro. Então envolva pessoas nos seus projetos, envolva sua família, seus parceiros, enfim. Faça com que você se comprometa a entregar aquele resultado, né? Então essa é a sacada. Se motiva as pessoas perto de você, mentaliza qual o resultado que aquela ação vai trazer para você, para sua equipe, para sua empresa, para o seu empreendedorismo. Se você começar hoje, como que você vai estar daqui a um ano? Pensa nisso, traz para você o sentimento que você vai sentir daqui a um ano quando você alcançar os seus resultados. E lembra também que o tempo passa, e ele passa e você, fazendo ou não, vai passar, e você vai chegar lá daqui a um ano e falar, nossa, eu não comecei. Da mesma forma que eu pensei, meu Deus, se eu tivesse começado há 3 anos atrás, já teria muito mais resultado. Olha, às vezes a gente vai fazer algumas coisas, a gente tem um objetivo, a gente quer alcançar tal coisa, só que a gente não vê os resultados imediatamente. E geralmente isso faz com que a gente procrastine, vai desistindo, vai deixando pra lá até a gente parar totalmente de fazer aquilo que a gente queria fazer. Há um tempo atrás eu fiquei tão chateada porque eu coloquei um balão nos stories perguntando sobre alguma coisa pro pessoal, minha audiência, e aí ninguém escreveu nada, ninguém falou nada, e aquilo foi me deixando tão chateada, porque eu tinha feito tantos conteúdos, achei que eu tava, com tantas pessoas ali falando comigo e ninguém falou naquele balão. E aí eu comecei a ver algumas coisas que eu tinha feito no passado, de material, dos cursos que eu ministrava presencialmente. E aí eu comecei a ver aquilo e eu vi as fotos dos meus alunos, e eu vi depoimentos, eu lembrei dos abraços, das palavras, e aí eu me emocionei. E aí eu fui vendo como que aquilo fazia tanto sentido, que eu colocava tanto amor nisso que eu faço, de fazer um vídeo, de ensinar as pessoas, e eu já gerei tanto valor para as pessoas que eu sei que eu sou capaz, porque eu tô visualizando os meus resultados. Não é porque o cenário mudou que eu não vou tocar as pessoas como antes. Antes era presencial, na minha cidade, onde eu conhecia as pessoas, e hoje é pela internet. Eu tenho pouca experiência com isso, não tem a interação como no presencial, então eu fico procrastinando em fazer algo que é novo e totalmente desconhecido e cheio de dúvidas, porque eu tenho medo de como vou ser julgada, de como aquilo vai acontecer, e aí eu paraliso e não faço. Mas se você não começar, você nunca vai conseguir chegar em algum lugar. Eu preciso começar, e aí no caminho, na caminhada, na jornada, você vai mudando para aquilo que vai fazendo sentido para você. Eu vou fazer tal coisa porque nesse caminho aqui é melhor, e você vai aprendendo no caminho. Você precisa começar para você ir na prática vendo ali aonde você precisa ir chegar e o que você precisa mudar para alcançar o seu objetivo. Eu abri aqui com vocês o meu coração, contei algumas coisas, mas a sacada é essa. É se motivar, visualiza aí os resultados que você quer, traz para você esse sentimento, nossa, eu sou capaz, olha a quantidade de coisas que eu já realizei lá no meu passado, as coisas que eu já conquistei. Envolva pessoas, coloque pessoas junto com você nesse objetivo, porque você vai conseguir se motivar para que isso aconteça. Relembre os seus resultados, não esqueça de relembrar os seus resultados, cola foto, cola depoimento, visualize, traz à sua memória isso que te traz esperança para que você continue e não desista de fazer aquilo que você quer fazer. E a última sacada é tentar
tentar, tentar, tentar até você conseguir. E vai mudando aí no seu percurso que você entender como as coisas que tem que ser mudadas. Muita gente tentou me paralisar lá atrás. Muita gente falou, caramba, você não vai ganhar dinheiro com isso. Para de ensinar meditação, que meditação não é de Deus. Para de ensinar meditação, que ninguém ensina isso. Você não conhece ninguém que fala de meditação. Você já viu alguém que fala de meditação que é bem sucedido? Gente, eu escutava isso. De pessoas falando, não vai largar o seu emprego e trabalhar com meditação, não. Isso não vai funcionar. E aí eu falei, cara, mas é o que eu amo fazer. E eu vou fazer. E eu tô aqui firme e forte. E um dia eu vou ver esse vídeo aqui e eu vou dar risada. Porque eu sei que eu tô plantando. Então você não pode desistir. Plante a sua sementinha. Nenhuma semente vira árvore do dia pra noite. Então você precisa colocar a semente na terra, regar, plantar, colocar no sol, deixar ela ter a força para ir, e vai demorar mais um dia. Quando for árvore, no dia que virar árvore, você vai colher os melhores frutos dessa árvore, porque não tem jeito. Se você fizer, você vai plantar aquilo que você tá colocando na terra ali. Então só começa, só vai, feito, melhor que perfeito, não desiste aí de realizar o que você quer. E o meu desejo é que você vença a procrastinação e realize o que você quer na sua vida. Sem tentar, você não vai chegar a lugar nenhum. E medite para você conseguir se conhecer melhor, para você ter mais clareza mental, pensar em estratégias de se sentir mais feliz com você, com as coisas que você tem, com as suas conquistas, e aí você vai levando isso com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, dedicação, e até que isso te traga muitos, muitos, muitos resultados. Então não procrastina por falta de conhecimento. Você tenha as ferramentas, se envolva, motive as pessoas, façam com que você traga à sua memória coisas que te faz mover, e aí você vai conseguir agir para mudar essa situação, tá bom? Só não desista. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho e manda para as pessoas que você gosta, e vamos juntos somar na vida um do outro, tá bom? Até o próximo vídeo.